Capítulo 7. Inteligência do coração. Desde que nossos ancestrais começaram a gravar suas histórias nas paredes das cavernas em lâminas de pedra, como um fio através da agulha do tempo, o coração aparece como um símbolo de saúde, sabedoria, intuição, orientação e inteligência superior. Os antigos egípcios, que chamavam o coração de Ieb, acreditavam que ele, não o cérebro, era o centro da vida e a fonte da sabedoria humana. Os mesopotâmicos e os gregos pensavam que o coração era o centro da alma. Os gregos, porém, o consideravam uma fonte independente de calor dentro do corpo, enquanto os mesopotâmicos acreditavam que fosse um fragmento do calor do sol. Até realizavam sacrifícios humanos, nos quais extraíam um coração ainda pulsante para oferecer ao deus Sol. Os romanos consideravam o coração o órgão que mais dava vida ao corpo. No século XVII, durante os primeiros anos da Revolução Científica, o filósofo francês René Descartes afirmou que mente e corpo eram duas substâncias radicalmente distintas. Por meio de sua visão mecanicista do universo, as pessoas começaram a enxergar o coração como uma máquina extraordinária. O mecanismo do coração, como uma bomba física, começou a se sobrepor à sua natureza como a conexão humana com uma inteligência inata. Mediante investigação científica, o coração, aos poucos, deixou de ser reconhecido como nossa conexão com os sentimentos, as emoções e o eu superior. Apenas com uma nova ciência das últimas décadas, começamos a reconciliar, entender e reconhecer o verdadeiro significado do coração, tanto como fonte geradora de campos eletromagnéticos, como nossa conexão com o campo unificado. Sabemos que o coração, além do papel óbvio na manutenção da vida, não é uma simples bomba muscular que faz circular o sangue pelo corpo, mas sim um órgão capaz de influenciar sentimentos e emoções. O coração é um órgão sensorial que orienta nossa capacidade de tomada de decisões, bem como a compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no mundo. É um símbolo que transcende tempo, lugar e cultura. É uma premissa geralmente aceita que, quando estamos conectados com o conhecimento interno do coração, podemos recorrer à sua sabedoria como uma fonte de amor e orientação superior. Você pode estar se perguntando por que, dentre todos os órgãos do corpo, como o baço, fígado ou rins, o coração é o único a ter inteligência. Desde 2013, não poupamos esforços para medir e quantificar coerência e transformação, elementos fundamentais para a compreensão do papel do coração. Quase todo mundo reconhece que os sentimentos elevados do coração nos conectam à consciência de amor, compaixão, gratidão, alegria, unidade, aceitação e altruísmo. Esses sentimentos nos preenchem e nos fazem sentir inteiros e conectados, ao contrário dos sentimentos de estresse, que dividem sociedades e drenam nossa energia vital. O problema é que os sentimentos elevados do coração frequentemente ocorrem ao acaso, dependem de alguma coisa externa no ambiente. Não são algo que possamos produzir por nós mesmos quando queremos. Sem dúvida, é um desafio manter o equilíbrio mental e emocional na atual cultura acelerada, cheia de estresse, focada em produtividade, em terminar tudo rápido, e a perda desse equilíbrio pode ter sérias consequências para a nossa saúde. Por exemplo, na virada do século XX, quase ninguém morria de doença cardíaca. Hoje, essa é a principal causa de morte entre homens e mulheres. Todos os anos, só nos Estados Unidos, doenças cardíacas custam aproximadamente 207 bilhões de dólares em serviços de saúde, medicamentos e perda de produtividade. O estresse é um dos principais fatores para a doença cardíaca e está alcançando um nível de epidemia. Felizmente, existe um antídoto. O que descobrimos com a pesquisa e o estudo das muitas facetas da coerência do coração é que podemos regular nossos ritmos internos, independentemente das condições do ambiente externo, como acontece com o desenvolvimento de qualquer habilidade. Criar coerência cardíaca voluntariamente requer conhecimento, dedicação e prática.
elemento fundamental para nossa compreensão do coração é a parceria com o trabalho pioneiro e inovador do Instituto de Matemática do Coração, que é uma organização não governamental de pesquisa e educação que trabalha para entender melhor a coerência cérebro-coração. Desde 1991, pesquisou e desenvolveu ferramentas confiáveis, baseadas em ciência, para ajudar as pessoas a entender a conexão entre coração e mente, bem como aprofundar sua conexão com o coração dos outros. A missão do Instituto é ajudar pessoas a alinharem em equilíbrio seus sistemas físico, mental e emocional por meio da orientação intuitiva do coração. A base de nossa parceria repousa sobre a crença compartilhada de que, para criar um novo futuro, a pessoa precisa unir uma intenção clara, cérebro coerente, a uma emoção elevada, coração coerente. A pesquisa do Instituto tem provado que, pela combinação de uma intenção ou pensamento que, como você viu, age como uma carga elétrica, com um sentimento ou emoção que você já entendeu que age como uma carga magnética, podemos alterar nossa energia biológica e, quando mudamos nossa energia, mudamos nossa vida. É a união desses dois elementos que produz efeitos mensuráveis na matéria, deslocando nossa biologia da vida no passado para a vida no futuro novo. Em nossas oficinas pelo mundo, ensinamos os alunos a manter e sustentar estados elevados de ser, para que possam deixar de viver como vítimas das circunstâncias, passando de uma emoção a outra, e comecem a viver como criadores de sua própria realidade. Esse é o processo pelo qual criamos um novo estado de ser, ou uma nova personalidade, que cria uma nova realidade pessoal. Nos últimos anos, um dos objetivos de nossa parceria com o Instituto de Matemática do Coração tem sido ensinar nossos alunos a regular e sustentar intencionalmente algo que chamamos de coerência cardíaca. Como a batida regular de um tambor, a coerência cardíaca refere-se à função fisiológica do coração que o faz bater de maneira constante, rítmica e ordenada. Quando ele não funciona de maneira ordenada, tem-se a incoerência cardíaca. Quando estamos em coerência cardíaca, podemos acessar a inteligência do coração, que o Instituto define como o fluxo de consciência e insight que experimentamos quando a mente e as emoções são trazidas ao equilíbrio e à coerência por meio de um processo que nós mesmos iniciamos. Essa forma de inteligência é experimentada como um conhecimento direto, intuitivo, que se manifesta em pensamento e emoções benéficos para nós e para os outros. Como você vai descobrir neste capítulo, os benefícios da coerência cardíaca são numerosos, incluindo redução da pressão arterial, melhora do sistema nervoso, do equilíbrio hormonal e da função cerebral. Quando você mantém estados emocionais elevados, independentemente das condições do ambiente externo, pode ter acesso à intuição de alto nível, que permite melhor compreensão de si e dos outros. Ajuda a impedir padrões estressantes em sua vida, aumenta a clareza mental e promove melhora na tomada de decisão. Além das descobertas das pesquisas do Instituto, nossos dados sugerem com firmeza que a manutenção de emoções centradas no coração promove expressão genética mais saudável. A coerência cardíaca começa com um pulsar estável e coerente do coração por meio de cultivo, prática e manutenção de emoções elevadas, entre essas gratidão, reconhecimento, inspiração, liberdade, bondade, altruísmo, compaixão, amor e alegria. Os benefícios da pulsação coerente são sentidos por todos os sistemas do corpo. De maneira consciente ou inconsciente, muita gente pratica sentimentos de infelicidade, raiva ou medo todos os dias. Em vez disso, por que não praticar a criação e manutenção de estados alegres, amorosos e altruístas? Isso não acabaria criando uma nova ordem interna, resultando em saúde e felicidade por inteiro? A ponte do coração. Como você viu no capítulo sobre abençoar os centros de energia, o coração, localizado atrás do osso externo, é o quarto centro de energia do corpo.
É nossa ponte para níveis maiores de consciência e energia, bem como o centro onde começa a nossa divindade. O coração é a intersecção dos 3 centros inferiores associados ao corpo terreno e 3 centros superiores associados ao eu superior. Serve de conexão com o campo unificado e representa a união da dualidade ou polaridade. É onde separação, divisão e energia polarizada se fundem para se tornar um, onde opostos como yin e yang, bem e mal, positivo e negativo, macho e fêmea, passado e futuro se unificam. Quando o coração se torna coerente, o sistema nervoso responde aumentando a energia do cérebro, a criatividade e a intuição, com efeito positivo sobre praticamente todos os órgãos do corpo. Coração e cérebro trabalhando juntos fazem você se sentir mais inteiro, conectado e contente, não só dentro de seu corpo, mas também com tudo e todos. Quando você está em um estado centrado no coração, a totalidade que sente consome quaisquer sentimentos que possa ter de falta e carência. A partir desse estado criativo de totalidade e unicidade, a magia começa a acontecer em sua vida, porque você não mais cria a partir de dualidade ou separação. Não mais espera que alguma coisa fora de você alivie os sentimentos internos de falta, vazio ou separação. Em vez disso, você fica mais familiarizado com seu novo eu, ideal, e cria experiências novas de você mesmo. Se continuar ativando seu centro cardíaco adequadamente por vezes suficientes durante o processo criativo, todos os dias, com o tempo, você vai se sentir mais como se o seu futuro já tivesse acontecido. Como pode querer ou sentir falta se você se sente inteiro? Se os 3 primeiros centros refletem nossa natureza animal e se baseiam em polaridade, oposição, competição, necessidade e carência, o 4º centro começa a jornada para nossa natureza divina. É de dentro do centro no coração que mudamos nossa mente e energia de estados egoístas para estados altruístas e então nos sentimos menos afetados por separação ou dualidade e ficamos mais propensos a fazer escolhas pelo bem maior de todos. Todos nós sentimos a consciência do centro do coração em um momento ou outro na vida. Essa energia está relacionada a se sentir pleno e em paz consigo e seu ambiente. Quando acolhemos os sentimentos relacionados ao coração, sentimentos que nos levam a dar, nutrir, servir, cuidar, ajudar, perdoar, amar, confiar e assim por diante, não é possível não se sentir pleno, inteiro e completo. Creio que essa seja a natureza inata do ser humano. Homeostase, coerência e resiliência. Como você agora já aprendeu, o sistema nervoso autônomo, a divisão involuntária do sistema nervoso, é dividido em 2 subsistemas, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Como você sabe, o sistema nervoso simpático, quando acionado, regula as ações e respostas inconscientes do corpo, como respiração acelerada, ritmo cardíaco alto, transpiração excessiva, pupilas dilatadas e assim por diante. Sua função primária é estimular a resposta de fuga ou luta quando há perigo iminente, real ou percebido. Esse sistema funciona para nos proteger no ambiente externo. O sistema nervoso parasimpático complementa o sistema nervoso simpático, desempenhando as funções opostas. Seu papel é conservar energia, relaxar o corpo e reduzir as funções de alta energia do sistema simpático. O parasimpático cuida da proteção no nosso ambiente interno. Se você pensasse no sistema nervoso autônomo como um automóvel, o parasimpático seria o freio e o simpático o acelerador. Os 2 ramos do sistema nervoso autônomo se revezam continuamente nas comunicações entre coração e cérebro. De fato, coração e cérebro têm mais conexões nervosas um com o outro do que quaisquer outros sistemas no corpo. Simpático e parasimpático trabalham para manter um estado de homeostase, equilíbrio relativo entre todos os sistemas dentro do corpo. Quando o corpo está em homeostase, geralmente nos sentimos relaxados e seguros dentro do ambiente.
A partir desse estado em que todos os sistemas do corpo funcionam em harmonia e quantidades mínimas de energia são gastas, podemos afetar intencionalmente o sistema nervoso para criar coerência. A fim de sentir as emoções de coerência, as conexões neurais entre coração e cérebro devem funcionar otimamente, de maneira equilibrada e coordenada. Quando o coração bate de modo ordenado, coerente, leva o sistema nervoso autônomo à coerência, o que melhora as funções cerebrais e nos faz sentir mais criativos, focados, racionais, conscientes e abertos ao aprendizado. Como você sabe, o oposto de coerência é incoerência. Quando o coração bate de maneira incoerente, nos sentimos em desequilíbrio, tensos, ansiosos e sem foco. O corpo funciona em modo de sobrevivência, por isso, funcionamos mais de uma perspectiva animal, primitiva, do que a partir de emoções elevadas, centradas no coração e de nossa humanidade e divindade maiores. A incoerência é provocada pelo estresse, que é a resposta do corpo e da mente a perturbações e comoções no ambiente externo. Se o sistema nervoso parasimpático funciona melhor quando nos sentimos seguros, o sistema nervoso simpático é ativado basicamente quando nos sentimos inseguros. O estresse experimentado quando nos sentimos inseguros não é necessariamente com o evento em si, mas o resultado de reações emocionais não administradas relacionadas ao evento. Em estado de homeostase, você pode pensar no corpo como uma máquina sofisticada, muito bem afinada, porém, quando emoções como ressentimento, raiva, inveja, impaciência e frustração persistem, nosso equilíbrio interno é arruinado. Se você recordar de uma ocasião recente em que sentiu estresse, é provável ter sentido algo como um ritmo fragmentado. Na verdade, é bem isso que o coração faz, batendo em ritmo fragmentado. Em estado de estresse crônico, o corpo se esforça para manter a homeostase e podemos começar a sofrer de diversos sintomas relacionados ao estresse. O estresse constante suga o campo invisível de energia em torno de nosso corpo e esgota nossa força vital, deixando pouco tempo ou energia para reparo e restauração. Um resultado da dependência dos hormônios do estresse é que nos tornamos presas do círculo vicioso em que incoerência e caos começam a parecer normais. Mas a que custo? Em longo prazo, os efeitos do estresse podem ser catastróficos. De acordo com um estudo da Clínica Mayo sobre pessoas com doenças cardíacas, o estresse psicológico foi o mais forte preditor de futuros eventos cardíacos, incluindo morte, parada e ataque cardíacos. Por viver em estado de estresse crônico, muita gente nem percebe que vive sob estresse até ocorrer um evento como infarto. Faz sentido que, se bate de forma incoerente por períodos prolongados, em vez de trabalhar em equilíbrio ou ordem, mais cedo ou mais tarde, o coração venha a falhar. Fundamental à nossa habilidade de administrar o estresse é o que se conhece como resiliência, definida pelo Instituto de Matemática do Coração como a capacidade de se preparar para, se recuperar, de e se adaptar a estresse, adversidade, trauma ou dificuldade. Resiliência e gestão de emoções integram muitos processos psicológicos importantes envolvidos na regulação da energia, na velocidade com que o corpo se recupera depois da resposta ao estresse e em nossa habilidade de manter a saúde e a homeostase. VFC – Comunicação entre coração e cérebro. Fomos levados a crer que o cérebro reina sobre nossa biologia. Embora isso em parte seja verdade, o coração é um órgão autorrítmico, o que significa que o ritmo cardíaco tem início no coração, não no cérebro. É bem sabido que o coração de todas as espécies pode ser removido do corpo e colocado em uma solução salina chamada solução de Ringer, onde continuará batendo por longos períodos. Independentemente de qualquer conexão neurológica com o cérebro, em um feto, o coração começa a bater antes de o cérebro se formar, mais ou menos na 3ª semana, enquanto que a atividade elétrica cerebral não começa antes do 5º ou 6º mês.
Isso demonstra que o coração é capaz de iniciar comunicação com o sistema nervoso central. Outro fator que torna o coração único é conter nervos dos 2 ramos do sistema nervoso autônomo, o que significa que toda e qualquer mudança no sistema simpático e parasimpático afeta o funcionamento cardíaco de uma batida para outra. Isso é importante porque, tenhamos ou não consciência, toda a emoção que experimentamos influencia nosso ritmo cardíaco, comunicado diretamente através do nosso sistema nervoso central. Nesse sentido, o coração, o cérebro límbico e o sistema nervoso autônomo têm um relacionamento bem íntimo, porque o equilíbrio ou desequilíbrio de um afeta o outro. Como um comentário à parte, o cérebro límbico, sede do sistema nervoso autônomo, também é chamado de cérebro emocional. Portanto, quando você muda suas emoções, afeta as funções autônomas. Hoje a ciência consegue prever com cerca de 75% de precisão o que alguém está sentindo simplesmente acompanhando a atividade do coração, batida a batida, usando a análise de variabilidade da frequência cardíaca, a VFC, que é a variabilidade da frequência cardíaca. É um fenômeno fisiológico de variação dos intervalos do coração, batida a batida, daí o termo variabilidade, que reflete os desafios ambientais e psicológicos. Entre suas utilidades, a VFC pode medir a flexibilidade do coração e do sistema nervoso, o que reflete a saúde e a forma física, bem como o equilíbrio da vida mental e emocional. Estudando o ritmo cardíaco medido pela VFC, os cientistas podem detectar padrões que aprofundam nossa compreensão de como os humanos processam emoções e dos efeitos de sentimentos e emoções sobre nosso bem-estar. Assim, a pesquisa continuada sobre a VFC oferece uma janela única para a comunicação entre coração, cérebro e emoções. Muitos estudos mostram que ter um nível moderado de variabilidade nos torna mais capazes de adaptação aos desafios da vida. Já em baixo nível de variabilidade da frequência cardíaca, é um forte preditor independente de futuros problemas de saúde, incluindo todas as causas de mortalidade. A baixa VFC também é associada a numerosos quadros médicos. Quando jovens, temos uma variabilidade maior. À medida que envelhecemos, a variabilidade diminui. Padrões de VFC são tão consistentes que, quando os cientistas analisam uma leitura de VFC, em geral, podem estimar a idade do sujeito com margem de aproximadamente 2 anos. Durante muito tempo, uma frequência cardíaca estável foi considerada sinal de boa saúde, mas agora sabemos que o ritmo cardíaco muda a cada batida, mesmo quando estamos dormindo. Ao longo dos anos, pesquisadores vêm descobrindo informações codificadas dentro desses intervalos, olhando os espaços entre as batidas em leituras de VFC. Em vez de analisar os picos referentes às batidas propriamente ditas, é mais ou menos como o código Morse, em que entendemos as comunicações pelos intervalos entre as transmissões. No caso do coração, os intervalos entre as batidas são transmissões complexas, usadas para retransmitir comunicações entre o cérebro e o corpo. Na década de 1990, pesquisadores do Instituto de Matemática do Coração descobriram que, quando as pessoas focam no coração e provocam emoções elevadas, como reconhecimento, alegria, gratidão e compaixão, esses sentimentos podem ser observados como padrões coerentes no ritmo cardíaco. O oposto é válido para sentimentos de estresse que causam ritmos cardíacos incoerentes, que parecem irregulares recortados. A descoberta relacionou estados emocionais a padrões de VFC. Veja na figura 7.1 que aparece para você. Os pesquisadores também observaram que frequência cardíaca, batidas por minuto, e ritmo cardíaco são duas respostas biológicas distintas. Uma pessoa pode ter alta frequência cardíaca e ainda assim manter um estado de coerência. Portanto, foi determinado que o ritmo cardíaco pode criar estados físicos internos coerentes. Quando a VFC tem um padrão de coerência cardíaca, reflete a sincronização aumentada e a harmonia entre os 2 ramos do sistema nervoso autônomo, bem como na atividade que ocorre nos centros mais elevados do cérebro.
Muito do que aprendemos com a medicina ocidental nos fez crer que não podemos controlar as funções do sistema nervoso autônomo, como frequência cardíaca e pressão sanguínea, porque estão além do domínio da mente consciente. Sem mencionar a separação entre os sistemas nervosos voluntário e involuntário. Sabemos agora, porém, que você não precisa ser yogi ou místico para conseguir dominar tais habilidades. Só precisa ser sobrenatural, o que pode ser aprendido. Esse é um motivo pelo qual o Instituto de Matemática do Coração ensina a importância da coerência cardíaca não apenas para indivíduos, mas para grupos de militares, agentes da lei, estudantes, atletas e outros de alto desempenho, para que possam manter a clareza, a capacidade de tomada de decisão e a compostura em situações de estresse elevado. Os benefícios da coerência cardíaca. Quando escolhemos cultivar e experimentar emoções elevadas, e o sinal coerente destas atinge o cérebro, se a amplitude do sinal é suficientemente alta, substâncias químicas compatíveis com os sentimentos e emoções são liberadas no corpo. Chamamos isso de sentimento, e sentimentos positivos nos fazem sentir mais leves e mais livres. Em outras palavras, a energia de todo o nosso estado de ser é elevada. Se você sente um grande bem-estar em um ambiente seguro, a energia desse sentimento aciona uma cascata de pelo menos 1.400 mudanças bioquímicas que promovem crescimento e reparo no corpo. Em vez de sugar o campo invisível em torno do corpo para transformar a energia em química, você contribui com o campo e o expande, o que resulta em uma nova expressão química que reflete a mudança na energia. Como? Se os 3 primeiros centros de energia do corpo são consumidores de energia quando estamos em desequilíbrio, o coração é um expansor de energia. Quando você coloca a atenção no coração para criar e manter emoções elevadas, a energia coerente faz o coração bater como um tambor. A batida coerente, rítmica, cria um campo magnético mensurável em torno do coração e, portanto, do corpo. Assim como a batida focada de um tambor produz uma onda de som mensurável, quanto mais forte o ritmo coerente do coração, mais expandido se torna seu campo. Quando você se sente magoado, raivoso, estressado, invejoso, furioso, competitivo ou frustrado, o sinal do coração para o cérebro se torna incoerente. E isso desencadeia a liberação de aproximadamente 1.200 substâncias químicas compatíveis com esses sentimentos. Essa descarga química dura de 90 segundos a 2 minutos. Em curto prazo, sentimentos de estresse não são prejudiciais. Na verdade, se forem resolvidos, melhoram a resiliência. Porém, os efeitos de emoções de sobrevivência não resolvidas em longo prazo colocam o corpo inteiro em estado de incoerência, deixando-o vulnerável a problemas de saúde relacionados ao estresse. As emoções de sobrevivência sugam o campo em torno do corpo, fazendo você se sentir separado e materialista, porque coloca a maior parte de seu foco e atenção na matéria, no corpo, no ambiente, no tempo. E, é claro, na origem dos seus problemas. Uma das descobertas mais significativas do Instituto de Matemática do Coração é que o que sentimos a cada minuto, cada segundo, influencia o coração, e nossos sentimentos e emoções são um aspecto-chave para destravar a inteligência do coração. Sentimentos e emoções são energias que emitem poderosos campos magnéticos. Por isso, quanto mais fortes os sentimentos elevados, mais forte o campo magnético. De fato, o coração produz o campo magnético mais forte no corpo, 1000 vezes mais forte que o campo produzido pelo cérebro. Coloque o dedo no pulso e sinta a sua pulsação. Essa pulsação é uma onda de energia chamada onda de pressão sanguínea, e ela percorre todo o corpo, influenciando tudo, inclusive o funcionamento do cérebro.
O pulso magnético cardíaco não só reverbera por cada célula, como também produz um campo em torno do corpo que pode ser mensurado de 2,5 a 3 metros de distância com um detector sensível chamado magnetômetro. Quando você ativa o coração, invocando emoções elevadas, não apenas transmite essa energia para todas as células, como também irradia os sentimentos para o espaço. É aí que o coração se move além da biologia para a física. Usando eletroencefalogramas, cientistas do laboratório do Instituto de Matemática do Coração descobriram que, quando o coração entra em coerência, as ondas cerebrais acompanham o ritmo cardíaco a uma frequência de 0,10 Hz. Também descobriram que a sincronização entre coração e cérebro é aumentada quando o sujeito está em estado de coerência cardíaca. Foi comprovado que a frequência coerente de 0,10 Hz é um estado de performance ideal associado a acesso aumentado à intuição mais profunda e à orientação interna. Quando a mente analítica fica fora do caminho, o indivíduo pode descer a escada da consciência de ondas alfa para teta e delta, o estado no qual ocorrem as funções restauradoras no corpo. Coincidentemente, vemos nossos alunos relatar experiências profundas ou místicas em delta profundo, em torno de 0,09 a 0,10 Hz. 0,09 Hz é um centésimo de ciclo por segundo de coerência ideal reportada, enquanto o coração está em um estado muito coerente. Porém, a amplitude de energia produzida pelo coração aumenta o nível de energia no cérebro, em alguns casos 50 a 300 vezes acima do nível normal. Evidências de coerência cardíaca cerebral foram demonstradas por uma série de experimentos realizados pelo Dr. Gary Schwartz e seus colegas na Universidade do Arizona. Nos experimentos, eles encontraram comunicações inexplicáveis entre o coração e o cérebro, que não faziam sentido pelas vias neurológicas ou outras estabelecidas. A descoberta estabeleceu o fato de que existem interações energéticas entre coração e cérebro através de campos eletromagnéticos. Os dois exemplos apontam para o fato de que, quando focamos a atenção no coração e nas emoções, a frequência cardíaca age como um amplificador. Isso aumenta a sincronização entre coração e cérebro e cria coerência, não só nos órgãos físicos, mas também no campo eletromagnético que cerca o corpo. Notável também é que, imediatamente atrás do osso externo, existe uma glândula chamada timo, que tem íntima conexão com o centro cardíaco. Como um dos principais órgãos do sistema imunológico, o timo exerce papel vital no desenvolvimento das células T, que defendem o corpo de patógenos como bactérias e vírus. O timo funciona pleno até o começo da puberdade, mas começa a encolher quando envelhecemos devido à redução natural da produção do hormônio do crescimento. Como muitos órgãos vitais, o timo também é propenso aos efeitos negativos do estresse em longo prazo. Quando vivemos em modo de emergência por períodos prolongados e o campo de energia vital diminui, toda a energia é direcionada para o exterior, para nos proteger de ameaças externas, o que deixa pouca energia para nos proteger de ameaças internas. Com o tempo, isso leva a disfunções do sistema imunológico. Faz sentido que, quando o centro cardíaco é ativado com energia, a glândula timo também se torne mais ativa, pois lhe proporcionamos energia pela mobilização do sistema nervoso parasimpático para crescimento e reparo. Portanto, a glândula timo também deve se beneficiar da prática de coerência no corpo, auxiliando na sustentação da vitalidade geral de nosso sistema imunológico e da saúde em longo prazo. Você viu neste livro que, em meus estudos independentes, quando nossos alunos conseguiram sentir e manter gratidão e outras emoções elevadas por 15 a 20 minutos por dia durante 4 dias, a energia das emoções sinalizou os genes das células de imunidade para produzirem uma proteína chamada imunoglobulina A. O aumento significativo dessa célula
é um exemplo perfeito de um dos muitos efeitos cascatas positivos da coerência cardíaca. Isso tudo se resume em uma coisa: a qualidade do ritmo cardíaco tem consequências para a nossa saúde geral. Se o coração bate em ritmo harmonioso, sua eficiência reduz o estresse em outros sistemas do corpo, maximiza nossa energia e cria estados nos quais prosperamos mental, emocional e fisicamente. Se há desarmonia no ritmo cardíaco, acontece o contrário. A incoerência nos deixa com menos energia disponível para a cura e manutenção da saúde em longo prazo, criando inquietação em nossos estados internos e levando estresse adicional ao coração e a outros órgãos. Infartos e doença cardíaca, por exemplo, ocorrem quando o corpo esteve submetido a estresse por períodos prolongados. Quando escolhemos emoções elevadas intencionalmente, focando menos em desarmonia e mais em gratidão, o corpo responde de maneira positiva e desfrutamos de boa saúde. Na próxima vez que usar uma emoção elevada para sintonizar no seu futuro e acolher esses sentimentos antes do acontecimento se concretizar e sentir gratidão pelo evento já ter acontecido, saiba que a pior coisa que provavelmente pode acontecer é você começar a se curar. Os efeitos do estresse crônico. Quando vivemos em estado de estresse constante, o centro do coração se torna incoerente, e isso sufoca nossa capacidade de criar. Em resposta aos ritmos cardíacos caóticos, o cérebro fica muito desintegrado e incoerente, e a incoerência se reflete nos dois ramos do sistema nervoso autônomo. Se o sistema parasimpático é o freio e o sistema simpático é o acelerador, quando trabalham em oposição, o corpo recebe uma mensagem semelhante de se pisar no acelerador enquanto o outro pé está no freio. Não é preciso muito conhecimento em automóveis para entender as consequências dessas forças opositoras. Gastamos os freios e estressamos a tração, enquanto a resistência desperdiça energia e reduz a eficiência do combustível. Com o tempo, a habituação ao estresse esgota tanto o corpo que elimina a capacidade de reparo e manutenção da saúde, exaurindo a vitalidade e a resiliência. Se a resiliência se baseia na gestão eficiente de energia, você pode se sentir completamente esgotado, sem recursos e talvez doente sob a influência do estresse crônico. Quanto mais dependentes ficamos do estado de estresse, menos propensos a abrir o coração, criar e entrar em coerência cardíaca de maneira consciente. Uma experiência que tive em casa, na zona rural do estado de Washington, serve como um bom exemplo. Em uma noite de novembro, cheguei do trabalho, estacionei o carro como sempre e comecei a percorrer a pé os 40 metros até a porta. Estava escuro. A uns 30 metros da porta, à minha direita, ouvi um rosnado sinistro atrás de uns rochedos. Imediatamente, concentrei o foco no assunto, alguma coisa, e me peguei pensando: o que poderia estar à espreita na escuridão? Comecei a vasculhar minha mente e ambiente em busca de conhecidos no banco de memórias recentes, a fim de prever meu futuro. Poderia ser um dos cachorros, pensei. Comecei a chamá-los pelo nome, mas não obtive resposta. Dei mais alguns passos e o rosnado ficou mais alto. Sem ter que pensar em mobilizar energia em meu corpo, os cabelos da nuca se arrepiaram, as frequências cardíaca e respiratória aceleraram, e meus sentidos se aguçaram na preparação para lutar ou fugir. Peguei o celular e acendi a lanterna para estreitar meu foco sobre a possível ameaça, mas não consegui ver o que estava fazendo ruído. O rosnado continuava na escuridão. Devagar, recuei e depois corri para o celeiro, onde os peões recolhiam os cavalos para passar a noite. Pegamos armas e lanternas e voltamos à cena bem a tempo de ver um puma e seu filhote escapulindo por entre os arbustos. Você provavelmente pode deduzir dessa história que uma situação de alto estresse como essa não é o momento para abrir o coração ou confiar no desconhecido. Não é hora de desviar a atenção das coisas do mundo exterior para se concentrar em uma nova possibilidade em sua mente. É hora de fugir, se esconder ou lutar. Contudo,
Se você fica eternamente preso no modo lutar ou fugir, mesmo que não haja um puma escondido entre os arbustos, fica menos propenso a querer fechar os olhos e se recolher dentro de si, porque tem que manter a atenção na ameaça percebida do lado de fora. Nenhuma informação nova consegue entrar em seu sistema nervoso se não for igual ou relevante às emoções que está sentindo. Por isso, você não pode programar seu corpo para um novo destino. Assim, faz sentido que, quanto mais você vive dependente dos hormônios do estresse em sua vida normal, menos propenso está para querer criar, meditar ou abrir seu coração e ficar vulnerável. O coração-cérebro. Em 1991, o trabalho pioneiro do Dr. Andrew Armour mostrou que o coração tem literalmente ideias próprias, com até 40 mil neurônios. O coração tem um sistema nervoso que funciona independentemente do cérebro. O termo técnico criado para esse sistema é sistema nervoso intrínseco cardíaco, mais conhecido como coração-cérebro. A descoberta foi tão monumental que levou a um novo campo de ciência chamado neurocardiologia. Coração e cérebro são conectados por vias eferentes, descendentes e aferentes ascendentes. No entanto, 90% das fibras nervosas conectivas sobem do coração para o cérebro. Armour descobriu que as vias neurais diretas aferentes enviam sinais e informação contínuos que modificam e interagem com centros superiores emocionais e cognitivos no cérebro. Os sinais do coração para o cérebro se conectam pelo nervo vago e vão direto para o tálamo, que sincroniza a atividade cortical, como pensamento, percepção e compreensão de linguagem. Depois para os lobos frontais, responsáveis por funções motoras e resolução de problemas. E para o centro de sobrevivência do cérebro, a amígdala, que sinaliza a memória emocional. As células centrais da amígdala até mesmo sincronizam-se com a frequência cardíaca. Veja na figura 7.2 que aparece para você. Isso significa que, se o centro do coração está aberto, mantém sob controle os centros de sobrevivência do cérebro. É possível até que, quanto mais centrado no coração, menos propenso você fique a reagir a estressores da vida. O contrário também é verdade. Quanto menos energia no centro do coração, mais propenso você fica a viver em modo de sobrevivência. Isso nos diz que os sentimentos e os ritmos cardíacos afetam o que as memórias e respostas emocionais produzem em nós, de forma que estresse e ansiedade podem desencadear padrões de ondas cerebrais que combinem com o hábito de ansiedade do passado. Por outro lado, assim como um computador que combina padrões, emoções elevadas do coração podem produzir coerência nos padrões de ondas cerebrais, de forma que, se você invoca os sentimentos de seu futuro pela criação de estados elevados, seu cérebro começa a criar redes neurais para essas emoções do futuro ou novo destino. A descoberta de Armour das vias neurais aferentes do coração para o cérebro prova que o coração processa emoções de maneira independente, responde diretamente ao ambiente e regula seu ritmo sem receber informação do cérebro. Isso porque o coração e o sistema nervoso autônomo sempre trabalham juntos. É importante notar também que os nervos que facilitam essa comunicação permitem ao coração sentir, lembrar, autorregular e tomar decisões sobre o controle cardíaco independentemente do sistema nervoso. Para simplificar, emoções e sentimentos que se originam no coração têm papel importante no modo como pensamos, processamos informação, sentimos e entendemos o mundo e nosso lugar nele. Quando o centro do coração é ativado, age como um amplificador para ligar o cérebro, aumentar sua atividade e criar equilíbrio, ordem e coerência por todo o corpo. Viver centrado no coração. Como eu disse antes, cada pensamento que você tem produz substâncias químicas correspondentes, que, por sua vez, criam uma emoção. Portanto, você é sugestionável apenas aos pensamentos que se comparam a seu estado emocional.
Sabemos agora que quando nossos alunos estão centrados no coração e sentem mais integridade e totalidade, ficam menos apartados de seus sonhos. Quando sentem gratidão, abundância, liberdade ou amor, essas emoções acolhem pensamentos correspondentes. As emoções centradas no coração abrem a porta para a mente subconsciente, de forma que se pode programar o sistema nervoso autônomo para se igualar aos pensamentos de um novo futuro. Também sabemos que quando nossos alunos vivem no sentimento de medo ou carência, mas tentam pensar em abundância, não conseguem produzir um efeito mensurável, porque a mudança só pode acontecer quando os pensamentos estão alinhados com o estado emocional do corpo. Eles podem pensar o quanto quiserem de maneira positiva, contudo, sem um sentimento ou uma emoção correspondente ao pensamento, a mensagem não pode ser sentida ou entendida pelo resto do corpo. Assim, você pode repetir a afirmação "não sinto medo" até ficar roxo, mas se sente medo, o pensamento "não sinto medo" nunca passará pelo tronco cerebral, o que significa que você não sinaliza ao corpo e o sistema nervoso autônomo a um novo destino específico. É o sentimento que produz a descarga emocional, que é a energia, para estimular o sistema nervoso autônomo a um novo destino. Sem sentimento, permanece a desconexão entre cérebro e corpo, entre o pensamento de saúde e o sentimento de saúde, e você não consegue personificar o novo estado de ser. Você só pode produzir efeitos mais consistentes quando muda sua energia. Se mantém emoções elevadas todos os dias, com o tempo, seu corpo, em sua inteligência inata, começa a fazer mudanças genéticas relativas conforme descrevi. Isso porque o corpo acredita que a emoção que você está acolhendo vem de uma experiência em seu ambiente. Então, quando você abre o centro do coração, pratica sentir uma emoção antes que a experiência ocorra e a associa a uma intenção clara, o corpo responde como se já estivesse na experiência futura. A coerência coração-mente, então, influencia a química e a energia do corpo de várias maneiras. Se a coerência coração-cérebro pode se originar no coração e a sincronização resulta em ótimo desempenho e saúde, você deve dedicar um tempo, todos os dias, a ativar o centro do coração. Ao escolher sentir intencionalmente as emoções elevadas do coração, em vez de esperar alguma coisa externa provocá-las, você se torna quem realmente tem que ser, um indivíduo empoderado pelo coração. Quando vive pelo coração, você naturalmente escolhe amar e demonstra isso mediante compaixão e cuidado com o bem-estar próprio, dos outros e da Terra. Por meio de nossa parceria com o Instituto de Matemática do Coração, verificamos nas medições de nossos alunos que, com a prática, podemos produzir, regular e manter emoções e sentimentos elevados, independentemente dos acontecimentos no mundo externo. Em nossas oficinas pelo mundo, ensinamos os alunos a gerar coerência entre coração e cérebro pela prática de regular a frequência cardíaca para manter emoções elevadas. Depois, medimos suas habilidades usando monitores de VFC. Durante meditações guiadas, pedimos aos alunos para se render a sentimentos de gratidão, alegria e amor. Incentivamos a prática diária fora da instrução formal, porque quando se escolhe praticar meditação em um estado de coerência, isso se torna um hábito. Espero que, com prática suficiente, nossos alunos possam substituir antigos roteiros mentais de se sentirem indignos, amedrontados ou inseguros por estados mais elevados de ser e se apaixonem profundamente por suas vidas. Vimos muitos deles demonstrar ser possível produzir efeitos positivos mensuráveis, tangíveis, em suas vidas, simplesmente mudando o paradigma de pensamentos e sentimentos. Esses indivíduos dedicados voltam para casa e os efeitos positivos que produziram na própria vida se propagam em ondas e afetam de maneira positiva suas famílias e comunidades, expandindo de maneira contínua a influência vibracional de harmonia e coerência pelo mundo.
Pela prática repetida da regulação de estados emocionais elevados, o sentimento constante de emoções elevadas, com o tempo, cria uma nova régua emocional. Essa régua começa a influenciar um novo conjunto de pensamentos idênticos aos sentimentos. A somatória dos novos pensamentos cria um novo nível de mente, que produz mais emoções correspondentes àqueles pensamentos, sustentando assim a régua. Quando esse ciclo de feedback entre coração, corpo e mente, cérebro acontece, você está em um estado de ser inteiramente novo. A consciência da mente limitada e a energia de amor e gratidão profundos. Repetir esse processo significa recondicionar o corpo, reprogramar o cérebro e reconfigurar a biologia à semelhança do novo estado de ser. Você transmite natural, automática e regularmente uma assinatura eletromagnética de energia diferente para o campo. Esse é quem você é ou quem se tornou. Inúmeros livros de história foram escritos pelas lentes das emoções incoerentes, seja uma tragédia shakespeariana, genocídio ou guerra mundial. Emoções de sobrevivência como culpa, ódio, ira, competição e retaliação resultaram em uma trilha interminável e desnecessária de dor, sofrimento, opressão e morte. Os resultados fizeram humanos viver em oposição e conflito, em vez de em paz e harmonia. Este é um momento na história em que podemos romper esse ciclo. É um momento crucial na história da humanidade, em que sabedoria antiga e ciência moderna estão se encontrando para fornecer tecnologia e compreensão científica para aprender não só como administrar nossas emoções com mais eficiência, mas também o que isso significa para a saúde, os relacionamentos, níveis de energia e evolução pessoal e coletiva. Não é preciso mover montanhas, basta mudar o estado interno de ser. Isso permite modificar o modo de agir uns com os outros, substituir situações estressantes por experiências positivas que dão energia, preenchem o espírito e trazem uma sensação de totalidade, conexão e unidade. O cérebro pode pensar, mas quando você transforma o coração em um instrumento de percepção, ele sabe. Exemplos de nossas oficinas. Para um exemplo de como a coerência de coração cria coerência de cérebro, dê uma olhada nas ilustrações 8A e 8B que aparece agora para você. A primeira imagem mostra padrões relativamente normais de ondas beta baixas antes de a pessoa começar a criar coerência de coração. A segunda imagem mostra uma mudança significativa quando a pessoa entra em coerência cardíaca sustentada segundos depois. Isso acontece porque o coração age como um amplificador e influencia o cérebro a criar ondas alfa sincronizadas muito coerentes. Nas figuras 7.3a e 7.3b, que aparece para você, você verá a análise de uma de nossas alunas em uma oficina avançada. Ela viveu um dia incrível. O primeiro gráfico, 7.3a, representa 2 meditações, uma pela manhã e uma antes do almoço, e cada bloco representa 5 minutos transcorridos. A primeira seta cinza no topo da imagem, apontando para baixo à direita, é quando ela entra em coerência cardíaca sustentada. Na meditação das 7 horas, ela manteve esse estado por mais de 50 minutos, até a segunda seta apontando para baixo à esquerda. Na base da imagem, a segunda seta cinza, apontando para baixo, à direita, é quando ela entra novamente com coerência cardíaca por 38 minutos durante a meditação antes do almoço, que termina na segunda seta cinza, apontando para baixo à esquerda. Você pode ver que ela está desenvolvendo a habilidade. Agora, olhe a figura 7.3b. Na meditação seguinte, naquela tarde, entre as 2 setas pretas no alto da figura, ela esteve em coerência cardíaca por quase 45 minutos. O que torna essa leitura tão fascinante, porém, é o que acontece mais tarde, por volta das 20 horas, o segundo conjunto de setas pretas. Como não houve meditação naquela hora, perguntamos o que ela havia experimentado. Seu coração estiver em supercoerência por mais de 1 hora enquanto ela estava em estado de vigília normal. Ela contou que estava se preparando para dormir, quando de repente foi inundada por um sentimento de amor.
Foi algo tão forte que ela teve que se deitar e se render à sensação. Seu coração manteve-se espontaneamente em coerência por 1 hora e 10 minutos, enquanto ficou na cama, sentindo-se profundamente apaixonada pela vida. Ela sustentou uma mudança em seu sistema nervoso autônomo. A última seta é o momento em que ela disse ter se virado de lado e adormecido. Não é um jeito ruim de encerrar o dia, concorda? Pense nisto. Sabe como é fácil ter um pensamento medroso ou ansioso sobre um acontecimento futuro e acolher emocionalmente esse desfecho muitas e muitas vezes em sua mente? E sabe que, quanto mais energia você investe no pensamento, mais rumina sobre os possíveis desfechos. Esses pensamentos acabam lhe conduzindo ao pior cenário possível. São as emoções que incitam esses pensamentos. Você condicionou o corpo a ser a mente, com medo e ansiedade. Se mantiver as coisas desse jeito por um longo período, seu corpo pode ter um ataque de pânico, uma função corporal autônoma, espontânea, que a mente consciente não consegue controlar. E se, em vez de condicionar o corpo à mente de medo e ansiedade, você experimentasse emoções elevadas, sustentadas e condicionasse o corpo à mente de amor e coerência? Em vez de ter medo e pavor de que um ataque de pânico volte a acontecer, você ficaria animado e esperaria com entusiasmo pela possibilidade de ter um ataque de amor autônomo. A figura 7.4 que aparece agora para você contém mais 3 exemplos de alunos que conseguem sustentar a coerência cardíaca por longos períodos. Se você olhar com atenção, vai ver que o coração deles responde a um estado consistente de emoções elevadas por no mínimo 45 minutos. Ou seja, o corpo responde a uma nova mente. Eu diria que isso é deveras sobrenatural. As figuras 7.5a e 7.5b mostram 2 exemplos de pessoas com baixíssima variabilidade de frequência cardíaca, indicada com 2 conjuntos de setas pretas apontando para cima. No estado desperto natural, dê uma olhada nas alterações enquanto elas praticam a coerência de coração, indicadas na área entre as setas cinza apontando para dentro. Mesmo que seja por apenas 8 a 15 minutos, esses alunos estão mudando sua biologia. Meditação de coerência cardíaca. Essa meditação é baseada na técnica desenvolvida pelo Instituto de Matemática do Coração. Feche os olhos. Deixe o corpo relaxar e leve a atenção ao coração. Comece a inspirar e expirar a partir do centro do coração e continue respirando mais lenta e profundamente. Quando a mente se distrair, traga a atenção e a consciência de volta ao peito, coração e respiração. Em seguida, com a atenção sobre o quarto centro, desperte emoções elevadas, enquanto continua inspirando e expirando a partir do centro do coração. Quando sentir essas emoções sinceras na área do peito, envie a energia para fora, além de seu corpo, combinada com a intenção. Continue a transmitir a energia e a intenção à sua volta. Comece com 10 minutos e tente aumentar o período de prática a cada dia. Com o tempo, quando souber como é a sensação física das emoções elevadas, você pode praticar o dia inteiro de olhos abertos. Você vai aprender mais sobre isso no capítulo 9. Você pode até definir um lembrete no celular 4 vezes por dia. Quando o alarme disparar, dedique 1 ou 2 minutos a sentir emoções elevadas. Se esse audiobook fez sentido para você, eu peço que, por gentileza, se inscreva no meu canal. Isso me motiva muito a continuar trazendo mais conteúdo de valor. Te espero no próximo capítulo e até a próxima!